Isolda, aqui na Somos Um, a gente sempre começa nossas reuniões fazendo 1 minuto de silêncio. Porque a gente acredita que é importante a gente silenciar para chegar no lugar. A gente faz isso várias vezes por dia e assim a gente vai se conectando com o nosso coração. Posso te convidar para fazer 1 minuto de silêncio? Certeza. Então vamos lá. Bom dia, Isolda. Muito prazer ter você aqui conosco na nossa primeira edição do Pode Impactar, com mulheres que impactam. Você foi o nome que veio assim de primeira pra gente, assim, da mulher que mais impacta no Ceará, na minha opinião, hoje, porque pelo todo o trabalho que você tem feito nas políticas públicas e tem deixado um legado aí pro Ceará, pelo que você representa, hoje vice-governadora do estado, com um trabalho incrível, exemplar, que muito eu admiro e agradeço pelo serviço prestado para o nosso estado. A gente hoje vai bater um bate-papo mesmo, falar sobre o que te inspira, os teus sonhos, a tua história. E eu queria começar justamente perguntando isso, assim, você enquanto mulher, em que momento você despertou para ir para a política? Em que momento você disse assim, não, eu preciso transformar através do poder público? Como foi esse chamado interior aí? Tá rindo, deve ser algo engraçado, né? Mas eu fico perguntando porque eu sei que você foi muito por um chamado interno, não foi assim uma coisa de fora, né? Não é da família, a tua família não é política, é? Teus pais? Então, você é professora, né? Veio da pedagogia e tal. E eu queria compreender, assim, era adolescente? Era já adulta? Como foi, assim? Quando você foi? Como foi? E quando você foi, assim, qual era o teu sonho em tomar essa decisão? Bom, Tice, para mim também é uma honra estar aqui, ter recebido esse convite, né, seu, da Somos Um, e pelo que vocês representam, sabe, pelo movimento, pela reverberação positiva das ações, né, nas quais você, e com certeza aí um time bem legal de pessoas se envolvem, e eu acho que isso é tão positivo, né? A gente precisa tanto disso. E bom, eu ri porque estar na política foi algo assim, para mim muito inusitado, sabe? Na verdade, eu há uns anos, mesmo já estando na administração pública, nas secretarias de educação, que foram as minhas, que foi a minha entrada, vamos dizer assim, no serviço público, no município de Sobral e depois no estado, mesmo aí nesse tempo, para mim era muito fora do escopo, ali, do meu universo, né, de opções, estar na política, no cargo eletivo, né, mais diretamente. Então, eu penso que foi assim meio uma correnteza. Fluxo divino. A gente chama assim, porque até mais outra, vice-governadora é fluxo divino total, foi levando. Então, embora eu sempre tive uma presença, vamos dizer assim, uma interface com essa dimensão social, e social mais coletiva, vamos dizer assim. Eu lembro que em Sobral, por ser de uma escola privada, escola para crianças pequenas à época, e eu também já tinha uma ligação com a universidade, depois eu entrei como professora, concursada na UVA. Eu já estive assim, em movimentos, eu lembro que eu fui fundadora do Conselho de Defesa da Criança de Sobral, né, na época, lá nos idos dos anos 90, quando os conselhos... Já tinham chamado para essa luta, para defender isso. Pois pode ser, né? Mas assim, eu me envolvi com isso, eu participei do primeiro... Eu fui da comissão eleitoral de eleição do primeiro Conselho Tutelar. Nunca me interessou de ser candidata, mas, né, ajudar no processo e outras tantas ações assim com essa dimensão de
de participação. Eu acho que a minha vida, inclusive a minha experiência na escola, né, na educação básica, eu acho que me conectaram, sabe? Além de algumas também, eu acho que pontos da minha família, do perfil, né, de pessoas da minha família. De pensar no coletivo. Eu acho que doar os seus talentos, porque é isso que é isso, né, que a gente faz. Você muito mais do que eu, mas eu digo, colocar os talentos a serviço da humanidade, de como ajudar as pessoas. De como ajudar. E entrar na Secretaria da Educação do município de Sobral em 2001, né, foi uma experiência assim que eu vivi como um chamado muito desafiador, porque eu tinha uma certa, vamos dizer assim, prevenção com relação a essa condição de estar num cargo público, né, de gestão, e eu olhava também para aquilo, achava, né, um tanto complexo demais. Eu mesmo não sabia se eu tinha capacidade, se eu tinha conhecimento para ajudar. Eu achava que precisava de alguém altura, mais... né? Assim, porque você... muita responsabilidade mesmo. Experiência mas com eu quero dizer, pública. Só quem tem isso, Isolda, são as pessoas responsáveis, viu? As pessoas que não medem muito, vão e acham que tá tudo bem. Mas as pessoas responsáveis, elas ficam, mas será? Né? O tamanho de uma responsabilidade dessa... Mas aí, parabéns pela sua coragem, porque se você teve esse sentimento e foi, é um ato de coragem. Eu estava pensando aqui, ou é responsabilidade ou é covardia, né? Assim fica nessa... E aí você teve a experiência de levar Sobral para o centro do país como referência de educação. Eu sei que você teve, claro que você também teve um time. Certeza. Óbvio que ninguém faz nada só, mas você foi uma das pessoas que puxou esse bonde, digamos assim, e que trouxe várias experiências. Eu sei que o pai que nasceu em Sobral, não foi isso? Programa de alfabetização na idade certa, depois de veio para o Ceará. foi um piloto, digamos que foi um inspiração. Piloto. Isso, a inspiração foi lá, depois você conseguiu trazer isso para o estado, mas a gente chega já lá. Mas eu queria saber, era isso, assim, qual foi o teu maior desafio nesse momento? E o que é que você conseguiu de grande mudança com o seu time na educação de Sobral? Bom, pois eu acho que a primeira coisa foi olhar para a realidade sem maquiar, sem subterfúgios, né? Assim, precisa de coragem. Aceitar precisa. E como é uma ambiência política, é administração pública, precisa também da chamada decisão política, que às vezes fica meio chavão, né? Decisão política e tal, mas na verdade é muito necessário, porque nós outros, né, que estamos na linha de frente do trabalho, os técnicos e os professores, o trabalho só rende se nós tivermos um comando político que permita que as coisas aconteçam, porque senão a gente não consegue nem ter critério, né? A gente precisa ter critérios, esses critérios precisam ser obedecidos para que nós pudéssemos, e aí eu já estou lembrando da nossa experiência, para que nós pudéssemos resgatar o crédito das pessoas, porque essa ambiência política também é alvo, muitas vezes, de muito descrédito, né, também, ninguém sabe se é para valer, você faz um processo seletivo, será que é para valer? Ou vão ter os indicados, né? Sempre aquela coisa, claro, as pessoas não desconfiam por acaso, né? Tem a realidade, tem um histórico aí para mostrar isso. Então, para que nós possamos imprimir um ritmo, dar um sinal diferente, é preciso ter essa ambiência política que permita isso, né, que comande isso. E no mais essa coisa, um diagnóstico aberto, sincero, transparente, trazendo para nós todos a responsabilidade. Nós também não estávamos em busca de culpados. Quem será o culpado desses meninos estarem todos analfabetos dentro da escola? Vamos atrás dos culpados. Será que é o professor? Será que é o prefeito? Isso não... Né? Ou seja, autorresponsabilidade, que é um valor também da Somos Um.
você está trazendo que foi essencial para transformar a educação de Sobral. Exatamente, Veja isso. exatamente. Eu considero que é uma competência que precisa ser desenvolvida no sistema para que as coisas possam... a gente está precisando isso como indivíduo, né, Isolda? Não precisa estar no poder público. O indivíduo, o momento que nós estamos vivendo, exige autorresponsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Eu tenho feito essas reflexões, inclusive fiz uma live falando sobre isso, assim, a sua ação impacta até onde? Você sabia que impacta? Aí eu brinco e digo assim, um homem comeu um morcego lá na China, como nós estamos no mundo, né? Foi uma ação de uma pessoa que foi que impactou. Então a gente precisa muito trazer essa reflexão. Somos um, né? Somos um, exatamente, de que somos um. Será que existe nós e os outros? Não, não existem nós e os outros. A gente precisa ter essa consciência de unidade, né? E fazer a pergunta de o que ainda gera separatividade na gente. E eu vejo assim, a autorresponsabilidade como um valor, como uma ação muito importante para que a gente saia do lugar que a gente está. Então, que bom que você trouxe isso aí, Exatamente. Mostrando na prática como a autorresponsabilidade moveu uma história. Move sim, move até hoje. E uma descoberta que nós fazemos, as pessoas gostam de fazer as coisas bem feitas, sabe? Assim, no fundo, assim, é isso que é o mais forte, o mais potente, é fazer coisas em que elas percebam frutos, né? Em que elas percebam o impacto positivo da sua ação. Resultado. Né? Resumindo, resultado. Resultado inspira pessoas também. Exatamente. E as pessoas são... Tanto que as mesmas pessoas que estavam num circuito muito ineficiente, não é? De baixíssimos resultados e tal, foram praticamente produzir as mesmas pessoas que mudaram aquela história, né? Então, assim, e as pessoas sabiam que as coisas não estavam legal, né? Tinham consciência disso. Tinham consciência, assim, você sabe que o menino está analfabeto, né? Passando de um ano para o outro analfabeto? Sei. E aí? As pessoas não são ruins ou não fazem aquilo de propósito, de indiferente, ou simplesmente se sentem impotentes. Cada um ali na solidão do seu dia a dia, do seu fazer, e se sente absolutamente impotente porque alguma coisa para trás que era para ter acontecido não aconteceu, ela também não pode mexer aqui, vai para frente também. Isso, quando muda, sabe? Assim, é muito legal de ver. Como isso gera movimento positivo nas pessoas. Então, o que você traz é a importância de uma liderança engajadora. É a importância de ter um líder que empodera, que puxa esse bonde, que engaja. E aí você foi essa líder, reconheço isso. E eu quero saber também o que você atribui de você, mulher, ter levado a esse ponto. O que você acha que foi positivo sendo mulher? E quais os desafios sendo mulher nesse lugar? Porque tem os dois. Foi ótimo que foi uma líder mulher, porque teve, sei lá, você vai dizer, mas a sensibilidade maior, o acolhimento maior, o lugar de escuta com mais abertura e tal. Ou também o desafio, porque foi difícil, porque a mulher no espaço de política tem seus desafios. Então, fala um pouquinho sobre isso. Primeiro assim, eu não me sinto assim, sabe, nesse lugar assim, de liderança, de ter puxado esse bonde, não, sabe? Então, humildade também é um dos seus valores, né? Eu sou realista. Porque realmente eu me sinto muito... Parte de um time. Parte, sabe? Me sinto muito elo de uma... Porque eu digo sempre assim, sabe? Porque coisa que eu mais dou valor é me cercar de gente boa, de gente melhor do que eu. Mas os líderes têm chamar para minha equipe gente melhor do que eu para... Os melhores líderes fazem isso. Os melhores líderes fazem isso, é verdade. Tem que reconhecer as limitações. A gente sabe os talentos, mas sabe também as limitações, né? E você traz isso aí. Mas eu acho que esse aspecto da liderança
E uma atitude de liderança que realmente se dissemina, né, na organização, cada um no seu espaço, exercendo bem essa função, esse papel de engajamento e tal, isso aí é fundamental. Quais foram os maiores desafios seus, você assumindo esse lugar e sendo Bom, mulher? sabe? E eu não digo só nesse momento, sabe, Isolda? Eu digo assim, na vida pública, como mulher. Sim. Quais foram os desafios que... Apesar de uma mulher muito respeitada, acredito que se seja, mas ainda assim nós sofremos, eu tenho os meus desafios na vida empresarial, na iniciativa privada, né? E a gente precisa de coragem, determinação para olhar para aquilo e seguir. E na vida pública, como é que isso funciona? Eu vejo assim, sabe, que a vida pública, especialmente a dimensão da política, eu acho que ainda é muito desafiadora, sabe, para mulheres, tanto com relação à presença mesmo, a gente vê pelos percentuais de presença feminina, É muito baixo. né, nas assembleias legislativas, nas câmaras, né, no Congresso, a gente já, o quantitativo já é um dado muito forte, muito expressivo. Eu acho que a política é muito masculina, sabe? Se a gente pode... A energia da política é masculina. Sabe essa coisa do masculino naquilo que é mais... muito yang. Pronto, exatamente. Né? Puxado pro extremo, né, do yang, eu acho que a política sabe? E então, entrar ali... Eu penso que a gente não pode entrar para reforçar isso, esse tipo de energia e de movimento. Eu penso que o importante da presença da mulher é exatamente o equilíbrio, é tentar também demarcar outras visões, outras posições, sabe? Trazer justamente o feminino para esse lugar. Exatamente. Então, eu acho que o desafio às vezes, né, a mulher ter que se sentir meio que terminar se contaminando, vamos dizer assim, né? E encontrar realmente, né, o seu lugar de ação e de marcar sua presença, sem precisar, eu acho que estar competindo, porque eu brinco, sabe, porque eu digo que eu tenho um feminismo assim, um feminismo mais raiz, assim, mais por conta da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa assim, muito, o perfil, na verdade, muito conservadora e uma pessoa muito pacífica, que teve sempre uma história de ser muito obediente, né? Aquela pessoa, mas ela tinha um feminismo muito legal. Que é o feminino sagrado, sabe? O feminino sagrado tem poder. O feminino sagrado tem poder, quando a gente consegue acessar ele é poderoso. Pois eu acho que ela não sabia, mas ela devia ser inconsciente. Ela não tinha consciência, mas ela acessou. Então, eu penso que isso assim, nos ajudou, me ajudou a estar sem muito sofrimento, sabe? E sem... Foi fluido. Sentir muita barreira assim, pelo menos nesses espaços, né, de atuação e tal. Agora, a política, para mim, é desafiadora. Pela lógica, né? Pelo tipo de energia mesmo. Né? Mas a política é muito importante, claro. Eu não faço... muito não existem importante, grandes transformações fora da política. Não existe. Não. A política ainda é um meio que gera grandes transformações para o bem ou para o mal. E o nosso papel, que eu digo porque nós todos somos políticos. Você está na política partidária, eu estou na partidária, digamos assim, né? Porque eu não estou em cargo eletivo, mas todos nós fazemos política de alguma forma na sua essência. Exatamente. E o espírito da democracia é esse até, né? Vamos dizer, nessa... Que todos possam exercer. As pessoas, quando você entrega a alguém um mandato, né, você vai me representar, você tem responsabilidade naquilo, né? Você precisa acompanhar o que acontece. Cobrar, exercer seu papel cidadão. E ver a lógica e procurar
compreender, tudo isso é esse exercício que é dever de cidadania, mas que às vezes as pessoas estão um pouco ligando, né? O papai, quando foi muito chamado para entrar na política, né? Teve muitos convites, o papai recebeu muitos convites para ser prefeito, para entrar na política, e ele não foi, mas dizia que tinha um mandato que era vitalício, que era compulsório e vitalício, que era o de cidadão brasileiro. E ele ia exercer esse papel político como cidadão brasileiro, apoiando como ele podia a sociedade e cobrando, quando achasse devido, o trabalho de quem estava eleito. Exatamente. Então, imagina uma mentalidade dessa difundida todas as pessoas, nas pessoas, todos os brasileiros. Aí a política ia ficar bem ajustadinha. Porque o problema da política também não é só os políticos, né? Também as pessoas, nós todos, somos todos responsáveis por isso. Eu vejo como um grande engano, né? As pessoas que às vezes, os políticos, assim, acham que o seu papel é só apontar. Aí a gente volta para o começo, é a falta de autorresponsabilidade. Já traz esse lugar, né, de apontar. Então, qual a minha responsabilidade de estar acontecendo esse problema lá? Como eu posso mudar isso? Como é que eu posso contribuir com isso? Como diz Gandhi, né? Eu quero ser a mudança, seja a mudança que você quer ver no mundo. Como é que eu posso ser essa mudança? Mas falando um pouquinho ainda do feminino e do masculino, um tempo desse, há uns 2 anos atrás, a Márcia Travassoni me convidou para falar sobre, numa época de março também, sobre mulheres no poder. E eu trouxe essa fala exatamente assim. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, a gente precisa de mais mulheres, mas o desafio é o seguinte, para a gente conseguir uma mulher que esteja, que chegue no poder, ela tem um masculino bem ativo. Como é que ela vai equilibrar esse feminino para que quando ela estiver lá, ela não entregar exatamente o que a gente já tem, que é essa força masculina, não é isso que a gente quer. Quando a gente fala que quer mulher no poder, a gente quer a energia feminina no poder, entende? Esse desafio da mulher. E aí, por isso é tão importante equilibrar o masculino e o feminino. E eu não falo isso só na mulher, porque eu conheço homens que têm um feminino e um masculino equilibrado que dão essa energia feminina que a gente precisa, entendeu? Então, o chamado é pra gente, enquanto indivíduo, independente de ser homem ou mulher, buscar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino interno. E que na hora que a gente tiver isso, a gente não vai ter mais esse ambiente. Verdade. Então isso é um chamado para o autoconhecimento. Para mim faz muito sentido. Sim, sim, porque a gente vê também mulheres no poder, mas eu conheço mulheres no poder que têm uma energia muito mais masculina do que muitos homens que eu conheço. E aí ela não entrega aquilo que a gente deseja com mulher no poder. Entendeu? Então tem esse desafio, né, para a gente olhar com cuidado, mas com os olhos de quem está querendo enxergar. E por isso o autoconhecimento é tão importante, né, Isolda? É verdade. Isolda, e uma outra coisa, assim, dentro dos programas, eu não vou perguntar qual é o mais importante, porque, enfim, todos são, e um trabalha com, por exemplo, o PAIC, né, o Programa de Alfabetização da Idade Certa, é para uma idade maravilhosa. A gente teve uma experiência, você lembra que eu conversei com você, a gente passou 7, 8 anos lá no Frei Tito, na Escola da Praia do Futuro, em parceria com a prefeitura, e a gente viu a importância do PAIC, e a gente viu um trabalho incrível sendo feito, e eu sei que essa inspiração veio de Sobral, mas foi disseminada no estado e foi referência para o país, eu sei disso. E aí eu queria saber, assim, como é que está isso, quais são os números, quais são os melhores resultados, como você vê o maior impacto do PAIC hoje no Ceará? Olha, nós temos, o PAIC tem algumas coisas assim muito bacanas relacionadas a ele. Primeiro, o foco nos resultados, na melhoria dos resultados de aprendizagem das crianças. Começou com a alfabetização, depois expandiu para o 5º ano, que foi o PAIC mais 5. Ele vai mudando ali de nome a cada versão, mas sempre... E agora o mais PAIC, que já engloba as séries finais do ensino fundamental até o 9º ano. O que isso significa? Significa que as séries são avaliadas com repercussões, né, de premiação, inclusive, mas mais do que isso.
os programas de formação de professores, o trabalho voltado para a melhoria da gestão, da escola e das secretarias, eles também começam a considerar esse universo do ensino fundamental como um todo. Então, fica ali dentro, vamos dizer assim, do guarda-chuva PAIC, né? Todo o ensino fundamental e a educação infantil também. Muitas ações voltadas para a educação infantil. O programa Mais Infância, que é coordenado pela Onélia, que é a primeira-dama do Estado, que é um trabalho muito bacana, porque ela movimenta essas ações voltadas para a primeira infância, e a Secretaria da Educação tem a sua parte muito importante nisso. E pelo que eu sei, não só dentro da escola, fora também, nas praças, aquele trabalho todo. É uma série de ações, né, voltadas para ambiências, para saúde, para cultura, né? Educação é um deles. Então, o PAIC, ele tem esse trabalho muito consistente, que vem mostrando resultados de melhoria. O Ceará, no 5º ano, o Ceará está na avaliação passada, né, do IDEB, o IDEB de 2019, o Ceará está, se eu não me engano, em 2º ou 3º lugar no Brasil, no 5º ano, e no 9º ano foi o melhor IDEB do Brasil. Nossa. No 9º ano. Isso é um porque nas séries iniciais anos, né? Agora, eu sempre gosto de ponto parágrafo, né? Aí não significa que os nossos resultados sejam bons, porque os resultados do Brasil ainda não são bons, né? Não estão nem perto disso. Nós ainda temos muito chão, mas... Nós somos 1 milhão entre os piores. Pronto, nós somos... Mas já é algo dentro da realidade do país. Com certeza. 82... Não acho pouca coisa não, sabe? 82 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Isso é um número incrível. Quando você vê que é o Nordeste, uma região pobre. Exatamente. Né? Pronto, aí nessa hora, né, quando você começa a pôr em relação, a ver como era, como está, a comparar com os outros, a comparar com o Sul Maravilha, né, inclusive, quando eu digo aí a gente, reverência para o trabalho dessas redes, das redes municipais, da SEDUC também, porque isso não é fácil, né? Com certeza, deve ser muito desafiador. Uma coisa bacana, a continuidade, sabe, Tícia? A continuidade. Nós começamos, o PAIC foi lançado em 2007. Porque ninguém faz um trabalho desse numa gestão, né, Isolda? Claro que não, Claro que Por isso que eu falei, é um trabalho... Exatamente, é uma peleja. A gente tem o que a gente tem? Um movimento muito mais vigoroso de melhoria. Isso é que chama a atenção dos especialistas, dos estudiosos aí pelo Brasil e também fora do Brasil. O Banco Mundial tem disseminado muito essa experiência do Ceará. Eles pegaram como uma coisa bem, bem bacana, e especialmente em países que, como nós, ainda pelejam muito com a educação, né? Então, a continuidade, o que é que significa isso? A política partidária não está atrapalhando o PAIC. Isso é uma coisa muito legal. Pense como é raro ainda no nosso país, sabe? Uma coisa de mais continuidade. O tanto de eleições municipais que nós já atravessamos, né? As estaduais também. É verdade que as estaduais têm sido o mesmo projeto, né? Vamos dizer assim, projeto mais amplo desde 2007, com suas mudanças e melhorias e tal, mas os municípios, as eleições que vêm acontecendo, as primeiras, desde esse tempo, com uma renovação muito grande, sabe? Gente que não é eleito, que não faz seu sucessor, e ainda assim o PAIC continua firme e forte. Para mim, esse é um... Virou raiz da educação. Pois é. Olha que trabalho. A grande esperança isso é um legado. Deixa eu te Muito contar uma obrigada história. por esse legado. Deixa eu te contar uma história que eu achei tão bacana, sabe? Eu fui há uns dias numa praia, praia, assim, uma comunidade bem 20 famílias, e lá no município ali de Barroquinha. E é um lugar bem, sabe, daqueles meio perdidos. Por onde? Não sei onde é Barroquinha. Barroquinha é perto de Camusim. Sim. Ao invés de você entrar em Camusim, você segue na direção de Parnaíba,
Aí o primeiro é Barroquinha, depois Chaval. Mas depois ainda é Ceará. Parnaíba, Ceará. É. E assim, aquela região ali, eu lembro quando a gente começou, é uma região muito com um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, os resultados da educação baixíssimos e tal. E eles tiveram, né, como de regra, os outros melhoraram muito nesses indicadores, né, de aprendizagem, alfabetização. E eu ouvindo, tinha uma senhora lá trabalhando, né, fazendo um serviço, e ela começou a falar da diretora da escola de lá. A diretora aqui, tem gente que não gosta muito dela não, mas eu acho que ela... Aí ela disse, a diretora disse assim, que tem uns meninos que dizem assim, por que você não veio à aula ontem? Ela diz, né, para o menino. Diretora, é porque eu estava com dor de barriga. Não, você não estava com dor de barriga não, porque eu mandei atrás de você estava pescando de linha lá, que eu vi, pescando lá na praia, né, na beira. Você estava pescando de linha. Amanhã você tem que estar aqui na aula e tal. Aí o outro, diretora, eu não fui para a aula não, porque eu não tenho chinela. Minha chinela quebrou. Aí, daqui um pedaço, ela aparecia com a chinela lá. Tá aqui, uma chinela para você. Essa você não tem uma desculpa mulher que impacta, uma líder que transforma. Poxa, sabe? Aí eu digo, olha, isso era impensável, sabe? Há uma década, né, atrás. Mas era impensável que você encontrasse uma ação dessa numa localidade daquela, né? Uma escola bem... E ela, a diretora, diz, né? Quem a ouviu diretamente, ela diz, sabe? Aqui não precisa mais de prefeito não aqui para mandar a gente fazer as coisas. Porque nós sabemos o que é para fazer. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, pois é. Então, assim, é uma coisa bacana isso, sabe? Eu acho que essa possibilidade, eu sempre digo porque tenho muito medo de interrupções, né? Porque às vezes a política também atrapalha, né? Para desmanchar, às vezes, infelizmente, é ligeiro. Tá andando, né? Mas eu penso, sabe, que a gente tem alguma coisa sendo bem plantada, sabe? Bem cuidada para... Eu penso não só que ela está sendo bem plantada, eu penso que ela já está dando sementes, que ela já florou e está dando sementes. Porque pelo resultado que a gente está vendo, né? E aí, Isolda, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre o Ceará Pacífico, um programa que foi da sua gestão, não é isso? Agora como vice-governadora, na primeira gestão, no caso, foi assim, não foi que surgiu o Ceará Pacífico? Na verdade, o Ceará Pacífico é uma das ideias, assim, de que o governo, ali na primeira gestão, o governador Camilo, sempre com uma visão de que precisa pactuar, né? Precisa alargar a presença, a ação de parceria, de articulação, para a gente ter mais chance de vencer os desafios e tal. Então, o planejamento do Estado foi pensado em 7 eixos, os 7 Cearás. Então, tem o Ceará acolhedor, o Ceará do conhecimento, o Ceará transparente, o Ceará de oportunidades, que lindo, o Ceará... não sabia disso. O desenho é feito assim, e cada um deles tem suas secretarias-chefe, vamos dizer assim, né? E o movimento, a indução deve ser para cada uma dessas secretarias buscar uma pactuação mais ampla dentro do seu serviço, do seu desafio, do seu eixo. E o Ceará Pacífico. Então, o Ceará Pacífico, aí teve um movimento mais a partir também claro, do próprio governador, né, do gabinete, para a implantação desse pacto. Então, mais do que um programa, vamos dizer assim, na verdade, é uma instância, né? É um pacto presidido pelo governador, juntamente com a presidência do Tribunal de Justiça, hoje a desembargadora Nailde, o presidente da Assembleia, hoje o deputado Evandro Leitão, as outras instituições do Sistema de Segurança e Justiça, secretarias, universidades. Aí, idealmente, assim, a ideia do pacto é claro que tem ali os representantes e aqueles que se reúnem exatamente para que nós tenhamos uma ambiência
de mais facilidade na articulação das coisas, sabe, E Tiziana? um tanto eclética, né? Porque cada um tem um olhar com certeza. a partir de um ponto. E isso é muito rico. Eu sempre falo, nós somos um, a gente tem uma mandala, que é a Somos Um no meio, que é o propósito, né? Ou o problema que a gente quer resolver. E aí ao redor tem primeiro, segundo e terceiro setor, ou seja, iniciativa privada, poder público, ONGs, universidades, sociedade civil. E eu costumo dizer assim, que o problema que a gente tem, os problemas, os desafios que a gente encara hoje, eles são enormes. Nenhum setor vai resolver sozinho. Então, por melhor que seja o governo, ele não vai conseguir resolver só. Por melhor que seja a iniciativa privada, também não. E as ONGs também não, mas todos são importantes e todos têm o seu papel. E se a gente olhar que a gente pode se complementar, ou seja, coloca no centro da mesa o problema. E como o poder público pode ajudar, como a iniciativa privada pode ajudar, como cada ator, né, pode contribuir, e a gente receber isso, olhar que a iniciativa privada pode contribuir com isso aqui, num programa desse, em alguma coisa, né, e fazer parcerias e juntar esses talentos, unir forças, é isso. Exatamente. É olhar e convidar o outro que tem um talento diferente do meu, eu tenho isso e você tem isso, e o outro tem aquilo, e junto a gente consegue realmente uma transformação impactante. E a Somos Um vem para esse lugar. Todos os projetos que a gente faz, Isolda, tem envolvimento de todos esses atores. A gente não faz nada que seja só com iniciativa privada ou só a gente sozinho, não. A gente chama a Unifor é nossa parceira, outras instituições, empresas, governo. A gente tem parceria com o governo, com a prefeitura. A gente fez um hackathon social numa escola do governo, lá no Bom Jardim, que foi incrível. Depois eu te conto mais sobre isso, porque não é o ponto. Eu até soube já. Ótima notícia. E os vencedores, a gente está investindo e acelerando um programa de aceleração, e eles já estão impactando lá no Bom Jardim com negócios de impacto social, empreendedores sociais. Então isso assim é também uma forma de transformar a realidade. É verdade. Então tudo isso que você está falando, imagine a problemática da violência com todas as suas nuances, né? os fatores intervenientes, com de diversas dimensões e tal. Imagine, né? Essa complexidade toda. Como é que a gente tem chance de eu não digo nem de resolver no curto prazo, mas pelo menos se colocar na direção, na trajetória de, pouco a pouco, ter mais chance de resolver isso, se não for com essa articulação, sabe? Sim. Porque está dentro da de uma ODS forma 17, mais né, ampla, que é uma das mais importantes, que é essa coisa da gente ter a capacidade de fazer parcerias para resolver os problemas. Exatamente. Então, eu tenho certeza que hoje, no Ceará, e tenho certeza até pelo que nós ouvimos, né, de olhares, vamos dizer assim, qualificados, porque tem ou veem as experiências Brasil afora, né? Por exemplo, como pessoas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, assim, que veem no Ceará essa ambiência já diferenciada para melhor com relação à parceria e articulação, sabe? Então, o que nós estamos conseguindo melhorar pouco a pouco no sistema socioeducativo é por conta dessa articulação. O pouco a pouco no sistema prisional é por conta dessa articulação. Questões relacionadas à mulher, né, também pelejando e abrindo frentes de contato. Muito essa coisa da mulher agora. Muito preocupante. A violência doméstica é e infantil também, vírus terrível. E a justiça restaurativa, né? Todo esse movimento para, isso aí sim, né? Fazer essa semeadura. Eu vi uma reportagem de juízes que estavam fazendo constelação familiar. Exatamente, tem umas experiências muito bacanas, sabe? Eu sou adepta à constelação familiar né? há uns 8 anos. Os círculos de construção de paz, né? Que tem todo um trabalho aí de envolvimento das escolas nisso, capacitação de pessoas, né? das escolas para ter essa ferramenta à mão, vamos dizer assim, para melhorar o clima, para tornar essa formação das crianças e dos jovens mais integral, né, do ponto de vista de trabalhar também as emoções, o autoconhecimento, tudo isso é muita tarefa, né, mas são agendas que tem, né, pessoas envolvidas, e a gente
Dentro da segue Somos com Um, isso, pouco a pouco. a gente dentro da Somos Um acredita, a gente aprendeu isso com o Padre Rino, inspirador, de uma abordagem biopsicossócio-espiritual, que é isso, nós não somos um ser empreendedor só. Você não é só a vice-governadora que atua ali. Nós somos um ser holístico que tem várias dimensões, né? Emocional, física, espiritual. E a gente dentro da Somos Um, inclusive na capacitação que a gente faz com as mulheres no Bom Jardim, nosso primeiro módulo se chama Líder de Si Mesmo. Quem dá é a Adriana, da Flow Desenvolvimento, porque é exatamente isso, trabalhar o autoconhecimento com as mulheres, trazer ela para esse lugar, qual o propósito, o que me faz acordar todo dia de manhã, o que me move, quais os meus talentos, quais os meus desafios, em que eu preciso melhorar, silenciar um pouco, como gerir as minhas emoções, entende? Então você imagina que antes da gente falar de empreendedorismo, de como abrir o seu negócio, a gente fala sobre isso. Muito bacana. E aí, cada vez mais eu defendo sim, isso, sabe? Vai fazer uma capacitação com esse objetivo aqui, empreendedorismo, tal. Se lembre que essa pessoa né? É um ser holístico. É porque aí, antes da hard skills, a gente precisa olhar para as soft skills. E sem as soft skills, a gente não consegue colocar as hard skills em prática, né? Tem essa coisa hoje. Aproveitando aqui, Isolda, falando sobre sonho, que me faz acordar todo dia de manhã, qual é a missão da Isolda Sela nesse mundo? Como é que você vê, assim, qual é a missão da Isolda Sela desse mundo? O que te faz acordar todo dia de manhã? Me levanto para ir pro meu dia, assim, o que te move, sabe? O que te move? Bom, a primeira coisa que eu procuro, e sempre, né, esse é um exercício que para algumas pessoas é bem natural, para outras, né, que são às vezes mais dispersas ou mais ligadas ali já no que fazer, é mais desafiador, mas eu vejo como muito importante a conexão com a natureza, sabe? Opa. Acordar e, sabe? Bom dia, sol, né? Eu acho que isso aí é muito... Como a minha filha faz, bom dia sol, bom dia plantas, bom dia flores, bom dia grama. É isso, as crianças ensinam muito pra gente, né? Ela faz intuitivamente e a gente esqueceu isso no decorrer do tempo. Eu acho que, assim, não é besteira não, sabe? Não é pouca coisa não. Essa conexão é fonte de saúde, eu acho. E eu, assim, eu sou uma pessoa religiosa, sabe? Eu tenho eu procuro, né, sempre manter uma conexão com algo superior, né? Com uma força superior que eu penso que nos rege e não é por acaso, né, que esta terra gira e que nós estamos aqui. E que as flores nascem. Exatamente, apesar de tudo. E eu penso que essa missão de procurar se conectar com aquilo que eu posso fazer na minha limitada, claro, na minha limitada margem de ação, eu acho que é algo que sempre me convoca, sabe? Então você acredita que essa conexão com o seu eu superior, com o Deus que habita na gente, com essa conexão do propósito, com algo interior, é uma busca diária. Eu penso. É uma busca diária. E a partir daí a gente consegue agir no mundo com mais interesse. Também, eu acho isso. Eu acho. É movimento, sabe? É movimento. Mas não é qualquer movimento. Não. É um movimento a partir desse lugar que você está falando. Exatamente. Que é diferente. Porque senão fica um movimento muito confuso. Ponto, né? Mas movimento nesse sentido, sabe? Não é, para mim, essa coisa não é algo, né, que simplesmente está ali, aquela relação mais passiva de... sabe, com um Deus a quem você reza, ou simplesmente, eu acho que é esse movimento interior, muito exigente e que eu acho que dá também sentido. Importante a gente ter... para se acordar e o movimento. Ter sentido é fundamental. Eu costumo dizer que oração é orar mais ação.
né? Oração Exatamente, é orar, mais ação. Não adianta passar o dia inteiro orando, independente da sua crença, com o texto na mão, ou sei lá, ou no templo, enfim, não interessa. Mas tem que ter uma ação a partir desse lugar. Porque isso é que é oração. Isso é que move a gente e que faz a gente ser a mudança que quer ver no mundo. E aí eu já vou finalizando, pedindo uma mensagem aí, final sua, de o que você pode dizer para as pessoas nesse momento desafiador que a gente está vivendo. A gente, enquanto cidadão, como é que pode fazer esse movimento com autorresponsabilidade? Já te agradecendo, Isolda, pelo teu tempo, pela tua inspiração, pela tua força, pela tua coragem. Eu me emociono de verdade, porque você me inspira e eu sou muito grata de ter você como vice-governadora. Quero dizer que a primeira vez que eu votei em vocês, eu votei por você, vou dizer isso. Eu não sei se eu já disse isso pro Camilo, mas eu vou dizer. Eu não conheci o Camilo, eu não tinha muita simpatia com o PT, mas quando eu vi vice-governadora Isolda Sela, eu digo, não me interessa, é nele que eu vou votar por conta dela. Então você ganhou o meu voto, eu votei na Isolda. No segundo eu votei no Camilo e na Isolda, porque acredito muito no trabalho dele. Ele é realmente muito sério e eu apoio e confio muito no trabalho dele. Mas ele me conquistou depois. Mostrou a que veio, né? Mostrou a que veio depois. Pessoa... A princípio, meu voto foi para você. E eu não me arrependo nem um minuto. Sou essa cidadã que acompanho e sei o quanto esse voto fez diferença. Então, eu queria te agradecer e deixo as palavras finais aí para você. Eu penso que a palavra de ordem mesmo desse momento é autorresponsabilidade mesmo, né? Pegando esse mote que veio. Ela, né? Exatamente. Porque o que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer nesse momento, desde aqueles procedimentos individuais do meu comportamento relacionado à prevenção, a cuidar de mim, para também... Né? E também um olhar também um pouco mais alargado, porque muitas vezes a gente pode fazer um pouco mais do que isso. Né? A gente olha ali do lado e encontra a possibilidade de fazer alguma coisa dentro das possibilidades de cada um. Né? Não significa... Assim, às vezes não tem nada de ajuda financeira necessariamente, ou isso, aquilo. É acolhimento do às vizinho, vezes do familiar. às vezes é esse movimento em direção a tornar mais leve o caminho ali de quem está perto da gente. E eu também fico assim um pouco emocionada, sabe, nesse momento, porque não está muito fácil. Eu sei, coragem. Uhum. Por isso que eu me emociono e agradeço que você está lá firme e forte. E eu acho que assim, eu acho que... E acalma o meu coração saber que você está lá. Uma grande lição, né? Somos um mesmo. Sim. Eu acho que na facilidade e tal, e na dificuldade, né? Isso emerge de forma muito, muito forte. Se a gente puder aprender essa lição, sabe? Se a humanidade conseguir avançar em uns graus nessa consciência, já pode ser um subproduto, aí, um legado positivo, se a gente pode dizer assim, dessa pandemia. Precisamos ter algo. Exatamente. E ter esperança, né? Ter esperança de que vamos atravessar, e aí sempre a gente vê ali uma luz, né? No final do túnel, né? E vamos atravessar. Eu sei que nós temos também potência para isso. As medidas mais restritivas desse momento são realmente importantes, porque a vida, né, e o direito das pessoas terem uma assistência naquele momento de aperreio grande, precisando respirar, né, e ter um lugar para ser acolhida e para ser tratada, isso se impõe de uma forma muito, absolutamente, né? Tem muita força. É o fluxo que vem mesmo, que a gente precisa se ligar nisso. Então, para isso é preciso, nós vamos sair mais rápido se tivermos essa autorresponsabilidade e procurarmos também ter essa solidariedade e empatia, né, com as outras pessoas. Né? É isso aí, vamos para frente. Obrigada. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada também.